Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui para dar sequência ao estudo da engenharia genética. Um capítulo aí fantástico, né, gente? Várias técnicas, várias possibilidades e nessa aula vamos falar um pouquinho de genoma e terapia genética. Com relação a genoma, o que a gente precisa saber em relação a genoma? Em 1990, muitos países se reuniram para tentar sequenciar o genoma humano. Não sei se você sabe, mas o nosso genoma, ele é formado por mais ou menos aí em torno de 25 mil genes. O nosso genoma é formado por mais ou menos aí 25 mil genes. Então quem permitiu isso foi o Projeto Genoma Humano, que a gente abrevia aí por PGH. O Projeto Genoma Humano, ele detectou que o nosso DNA, ele é formado lá por 25 mil genes. E talvez você vai perguntar, tá, Giovanni, mas o que é um gene? Um gene é uma receita, né? A gente pode entender que o gene é uma receita. Tudo que você imaginar, por exemplo, cor do olho, produz lá uma proteína, né, relacionada para você determinar aí a cor do seu olho, a cor da sua pele, né? Então você tem lá a melanina. A melanina vai determinar a cor do olho, a cor da pele. Quanto mais melanina os seus melanócitos aí produzem, diferentes, né, possibilidades de cor do olho, diferentes possibilidades de cor de pele. Então existem várias proteínas, gente. Existem mais de 100 mil tipos de proteínas. Então, 25 mil genes para produzir o quê? Para produzir 25 mil genes para produzir o quê? Produzir mais de 100 mil tipos de proteínas. Ô professor, mas qual a importância das proteínas? Depois da água, a molécula mais abundante, a substância mais abundante do teu corpo são proteínas. 70% mais ou menos do seu corpo é formado por água. E em torno de 10 a 15% do seu corpo é formado por proteínas. E as proteínas, elas têm funções variadas. Tem proteínas com função de transporte de gases, como é o caso da hemoglobina. Tem proteína com função estrutural, como é o caso do colágeno, como é o caso da queratina. Tem proteína com função hormonal, como é o caso da insulina, do glucagon. Tem proteína com função de defesa, como é o caso dos anticorpos. Tem proteínas com função de contração, como é o caso da quitina e miosina. Então tem uma infinidade de proteínas aí que formam o nosso corpo. Proteínas, se a gente pensar nas enzimas, as enzimas normalmente são de natureza proteica e elas têm função de catalítica, né? Ou seja, de realizar reações químicas no nosso corpo. Então as proteínas são moléculas fundamentais aí para a nossa vida, para a nossa saúde. E como que a gente produz as nossas proteínas? Através de receitas que estão no nosso DNA. Então hoje os cientistas eles já sabem onde está, por exemplo, o gene da insulina, onde está o gene do colágeno. Eles têm a ideia em qual cromossomo está e em qual local está cada gene. Como que isso foi possível, Giovanni? Foi possível por conta desse sequenciamento, desse projeto Genoma Humano que começou em 1990. Só que os cientistas de vários países se reuniram e eles achavam que ia demorar muito mais tempo, mas muito mais tempo, né, para poder sequenciar tudo. Só que com a evolução da tecnologia na ciência, eles puderam terminar esse sequenciamento muito antes do tempo, em 2003. Então, o que seria o genoma, né? Se você pensar que você recebeu um cromossomo número 1 do seu pai, um cromossomo número 1 da sua mãe, esses cromossomos são iguais, eles são homólogos. Então, quando eu vou sequenciar, eu não preciso sequenciar os dois. Eu posso sequenciar um só, porque eles são iguais, eles têm os mesmos genes. Então, se nossas células são formadas por 46 cromossomos, 23 cromossomos que vieram do pai, 23 cromossomos que vieram da mãe, e esses cromossomos são pares, na verdade, quando você fala em genoma, então o que seria o genoma, galera? Ah, professor, vai ser metade, então. Basicamente, o raciocínio é esse. Basicamente, o raciocínio seria metade. Então, quando você fala em genoma, o genoma corresponde a um conjunto total de DNA ou conjunto haploide de uma espécie. Ou conjunto haploide de uma espécie. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o organismo é o Homo sapiens,
O genoma, né, relacionado a pares e bases, hoje nós sabemos que nós temos aí 3,2 bilhões de pares de bases, formando o nosso genoma. Número estimado de mais ou menos 25 mil genes. Então, em relação ao homem, o genoma humano seria formado aí por 24 cromossomos. E, professor, por que não é 23? Porque o homem, ele tem lá 22 cromossomos que são autossômicos e ele tem o cromossomo X e o Y que não são totalmente homólogos. O cromossomo X ele não é totalmente homólogo ao cromossomo Y. Existem genes que só tem no cromossomo Y, como é o caso de gene relacionado à produção dos testículos. Existem genes que só tem no cromossomo X. Então, quando fala em genoma, pessoal, genoma ele está relacionado a 24 cromossomos, porque tem lá 22 cromossomos não sexuais, que a gente chama de autossômicos, por isso está esse A aqui, 22 cromossomos autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais, mais o X, mais o Y. Se tratando de uma mulher, o genoma seria relacionado a 23 cromossomos. Por quê? Porque a mulher tem 22 cromossomos autossômicos, os mesmos 22 que o homem tem, os mesmos 22 cromossomos autossômicos, cromossomo 1, o 2, o 3, o 4, chega lá no 21, no 22. São 22 cromossomos não sexuais, que a gente chama de autossômicos. E a mulher tem 2 cromossomos X, eles são exatamente iguais. Então, no caso da mulher, basta você sequenciar apenas o X, que você já tem o genoma relacionado ao sexo feminino. Mas, de modo geral, galera, a gente considera então que genoma seria o quê? O conjunto haploide da espécie. Só não esquece que em relação ao homem, né, ele tem um par que não é totalmente homólogo. Então, eu preciso sequenciar os dois, tanto o X quanto o Y. Então, seria correspondente a 24 cromossomos. Beleza? Existe uma terapia chamada de terapia gênica ou geneterapia. E essa terapia consiste no quê? Essa terapia, a gente pode aqui compartilhar a terapia geneterapia, que a gente vai falar aqui do ex vivo. O que é o ex vivo? É uma terapia que você retira células, você faz fora do organismo, né? O que você vai fazer aqui? Olha só. Eu posso usar essa terapia para modificar o patrimônio genético de um indivíduo que tem uma determinada doença. Então a gente muda o patrimônio genético dele, certo? O que você faz aqui? Ó? Você pega um gene normal e você insere num retrovírus. Então você pegou um gene normal aqui em vermelho, inseriu num retrovírus. Você usa um vírus. No segundo momento, o que você faz? Você pega esse retrovírus e vai infectar células da medula óssea vermelha que é mantida em cultura, ou seja, fora do organismo. Então é uma técnica que a gente chama de ex vivo, fora do organismo, beleza? E aí você pega aqui, ó, células da medula óssea vermelha são injetadas no paciente. Só que agora essas células, elas foram colocadas ali, né, um gene normal. E esse gene normal, então, foi inserido na medula óssea de um paciente que tem uma determinada doença. Então é possível, através da geneterapia ou da terapia gênica, você inserir genes que são normais numa pessoa que tem lá um gene defeituoso e você tentar corrigir esse gene a partir dessa técnica. Uma vez que eu consigo inserir esse gene, eu modifiquei o patrimônio genético do indivíduo. Toma cuidado, eu gostaria que você anotasse isso. Você modifica o patrimônio genético do indivíduo, mas você não modifica o código genético, porque o código genético é universal. Então, se alguém falar assim, modificou o código genético do indivíduo. Falso, não modifica o código genético do indivíduo. Você modifica o patrimônio genético dele, mas não o código genético. O código genético é universal. Legal? Essa técnica, ela permite a introdução de genes de interesse, que eu posso, de repente, curar uma doença de um paciente. E ele ainda permite a produção de substâncias que não eram sintetizadas anteriormente. E agora esse indivíduo aqui que recebe essas células, né, infectadas ali com o vírus. Tá, professor, eu entendi que você está inserindo o gene, mas qual a ideia do vírus? O vírus está servindo como um vetor, que eu possa inserir esse gene no paciente através do vírus. Então o vírus, na verdade, não é que ele vai causar uma doença. Na verdade, esse vírus está fazendo um favor. Ele está servindo como um veículo para que a gente possa introduzir esse gene de interesse nesse paciente, certo?
Essa técnica, gente, então, é chamada de geniterapia ou terapia gênica. Para a gente poder fechar nosso bate-papo, dá uma olhada aqui nesse exercício. Aqui você tem, né, olha só, uma pessoa, e ele está mostrando aqui uma placa de cultura, ele está me mostrando aqui um vírus, olha só, temos aqui um vírus, então você tem ali, ó, a coleta e cultivo in vitro das células do paciente, a transdução com o vetor carregando o gene terapêutico, então no número 2, você tem aqui, né, transdução utilizando o vetor que é o vírus, tá, gente? Então você usa o vírus carregando o gene que vai fazer a terapia. Seleção e expansão das células com gene terapêutico, ou seja, o gene normal. E agora você vai reintroduzir as células modificadas no paciente. Então eu estou fazendo aqui uma geniterapia ou uma terapia gênica. O que ele vai perguntar? A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como... Que processo é esse que você usa um vírus como vetor para você inserir um gene de interesse, que nesse caso ele chama de gene terapêutico, ou seja, um gene que tem o poder de cura. Nesse caso você tem ali uma terapia gênica. Legal? Encerramos assim então mais uma videoaula. Eu volto com uma aula aí só de resolução de exercícios para vocês. Até a próxima, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.